Gente, aplauda o Senhor, eu quero chamar o Diego. Boa noite. Tudo bem, gente? Muito bom estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Pessoal do Follow aí, sabe não, você mora no meu coração, não paga aluguel nem IPTU, viu? Meu líder. O líder manda, a gente obedece, né, gente? Gente, muito bom estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, Eu falo palavra assim, geralmente assim, eu sou acostumado a dar aula e sou acostumado a dar palestra. Eu não sou pastor, não sou pregador, mas eu acho que todos nós, quando nós temos a chance de fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. E eu quero dar uma palavra para vocês, eu acho tão bonitinho, comentei agora com a Manu ali, obrigado, que Deus abençoe. Que eu acho bonitinho o pessoal dando recado, fazendo as coisas assim, sabe, com tanto carinho, tanto temor também, né? Quem está fazendo as coisas aqui, não dá um gelo na barriga quando pega o microfone, gente? Você vai falar com o pessoal assim, ai meu Deus, fazer uma oração e tal. Eu acho muito legal. Sempre que tiver, a Bíblia fala que sempre que tiver a chance de fazer alguma coisa, a gente tem que fazer conforme nossas forças. Né? Porque depois, quando a nossa vida acabar aqui, para onde a gente vai, não vai ter como a gente demonstrar nosso afeto para os irmãos dessa forma. Então, a gente é um ser humano, faz com afeto, faz com dedicação, e Deus se agrada muito disso, acredito eu. Então, para isso estamos, gente. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que Deus colocou no meu coração, e o título é Não Confie nos Seus Cavalos. Diego, eu não tenho cavalo. Você tem. Você vai entender que você tem, na nossa analogia aqui. Abram a Bíblia, quem está com Bíblia aí, Salmos capítulo 20, versículo 7. Salmos capítulo 20, versículo 7. Amém? Diz assim, Salmos 20, capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Vou ler novamente. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Amém. Posso descer aqui? O microfone não dá microfonia? Vou ficar mais próximo de vocês. Vou contar uma pequena história da minha infância. Eu tenho 35 anos. Quando eu tinha 8, meu pai era comerciante de aquelas peruas, aquelas combis que passam vendendo pão na rua. Ele vendeu a freguesia de pão e comprou um supermercado. Um passo ousado, é verdade. Meu pai não tinha nem o ensino fundamental completo. Foi empresário, durante 16 anos ele teve um supermercado. Eu fui filho de dono do supermercado dos meus 8 anos de idade até os meus 24. Passei 16 anos dentro de um supermercado, vivendo ali. E quando meu pai comprou o supermercado, eu era obrigado a estar lá todo momento. Sábado, gente, eu acho que eu gosto tanto da minha casa hoje, eu acho que gosto tanto de ficar em casa, sou tão caseiro, porque eu acho que eu fiquei tanto tempo privado da minha casa. Então, eu gosto muito de ficar em casa. Estar em casa, para mim, é a melhor coisa possível, o melhor lugar do mundo. Eu gosto muito de viajar, viajo pra caramba, mas, cara, a melhor coisa é voltar para casa. É muito bom estar em casa. Porque eu fiquei privado disso durante muito tempo. No supermercado, sábado, eu tinha que estar lá às 7 da manhã, não tem essa dormir até mais tarde. Hoje, cada vez que eu durmo até mais tarde, eu lembro, como é gostoso dormir até mais tarde. Mas, um belo sábado, eu estava cedo no mercado. Eu lembro que era por volta do mês de setembro, mais ou menos. Eu tinha ido bem cedo no mercado e era meio chato, assim, né? Eu só ficava lá, 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, no comecinho ali. Eu me lembro que, mais tarde, eu ia ter catequese. Eu era católico, frequentava a igreja católica, ia na catequese. Alguns falam catecismo, né? Mas de manhã eu tinha que ficar no mercado, tal, à tarde tinha o compromisso na igreja, depois da igreja tinha que voltar, né, depois de ir na paróquia tinha que voltar para o supermercado. Eu, para preencher meu tempo, eu encontrei debaixo de um dos caixas lá um monte de caixa de bombinha de São João. Sabe aquelas bombinhas que você acende com um isqueiro e você joga aqui, tac, sabe, que tem um pouquinho de pólvora dentro e tal? Não é aqueles traque de salão, não aqueles que você joga no chão, aqueles que você acende mesmo, sabe?
Eu achei umas caixinhas dessa, eu lembro que era por volta de setembro, mas porque já tinha passado a época de festa junina, julina, então aquilo já estava no estoque, porque não vendeu, ficou lá. Eu peguei aquelas caixinhas e fui para fora do mercado, né? Eu tinha a frente do mercado, os caixas, a rua, tinha a lateral do mercado, assim, a parte externa, tinha uma parte de terra, tinha um estacionamento. Lá no fundo, tinha umas caixas de madeira, aquelas caixas de fruta que vem mamão, tal, e com aqueles papéis que envolve a fruta para não machucar a fruta. Tinha lá um monte de caixa de madeira, empilhada, que juntava um punhado lá, depois meu pai dava embora, vendia, esperava acumular bastante caixa. Eu fui lá com aquela caixinha de bombinha e peguei umas caixinhas de fósforo também. Em vez de pegar um isqueiro, não, quis pegar o mais difícil, peguei caixinha de fósforo. Fui lá, falei, vou ficar aqui, né, vou brincar com essas bombinhas. Minha mãe até viu, minha mãe estava no caixa trabalhando, minha mãe, minha irmã, minha prima, meu pai estava atendendo o vendedor da Coca-Cola, que ele passava de sábado para tirar pedido. E eu fui lá, né, criança, né, peguei bombinha, peguei a caixinha de fósforo, fui lá, peguei uma daquelas caixas, empilhei assim, fiz assim um balcãozinho assim, coloquei a caixinha de fósforo, caixinha de bombinha, eu pegava a bombinha, pegava o fósforo, riscava o fósforo, acendia a bombinha, jogava a bombinha, pá, apagava o fósforo. Aí, de novo, pegava outro fósforo, acendia o fósforo, acendia a bombinha, jogava a bombinha, pá, apagava o fósforo. E fazia isso, tal, ficava lá, acendia as bombinhas. Até que uma hora acendia a bombinha, peguei assim, joguei o fósforo, a bombinha, pá, né? Assim, você troquei a mão. Até que eu falei, quer saber uma coisa? Eu vi, dentro de uma das caixas de madeira, tinha aqueles papéis de envolver fruta. Eu peguei aquela fruta, peguei aquele papel de envolver fruta, enrolei, fiz um paviozão, acendi o fósforo, deixei queimando e fui acendendo as bombinhas ali. Era mais fácil, né? Demorava mais para... Fiz um fósforo grande, vamos dizer, um fosforão. E ia queimando e acendendo as bombinhas lá. Pá, acendia duas, pá. Acendia 5 bombinhas de uma vez, jogava. Prá, acendia, explodia as bombinhas e tal. Ia queimando. Aquele paviozão ia acabando. Uma hora fui tentar apagar, joguei de volta na caixa. Tinha outros papéis dentro da caixa. Aquele papel pegou fogo em outros papéis. Eu olhei e falei, nossa, pegou fogo em outros papéis. Eu falei, bom, mais fogo, mais diversão. Peguei as bombinhas e comecei a acender ali. Comecei a acender um monte de bombinha ali naquele fogo, só que aquele papel pegou fogo na caixa de madeira. E eu falei, nossa, pegou fogo na caixa de madeira. E começou a ficar quente ali, a madeira começou até a estalar, sabe? Tec, começou a ficar preta a madeira, assim, tec. E eu falei, nossa, eu acho que no auge da minha sabedoria de 9 anos de idade, eu falei, eu acho que eu preciso tomar uma providência, né? Aí eu vi que, na verdade, quando eu me dei conta mesmo, vi que começou a pegar fogo daquela caixa de madeira, começou a pegar fogo em outras 3 que estavam empilhadas, né? Então começou a subir o fogo. Estava seco, chovia fazia tempo, começou a pegar fogo em outras 3 caixas. Eu falei, preciso tomar providências, né? Fui lá para frente do mercado, disfarçadamente, para minha mãe não perceber. Aí a parte cômica da história. Vocês acham que está engraçado? Vai ficar pior. Eu fui até o pote de beber água, peguei um copinho de água, de 150 ml, e fui confiantemente apagar o fogo. Jogava. E voltava desesperadamente correndo. Quando passava na frente do caixa da minha mãe, assim, do lado de, né, passava na frente ali, entrava lá, ia tinha uma torneira do outro lado ali, eu ia lá disfarçadamente, assim, com o copinho, enchia, passava na frente do caixa da minha mãe, ela olhava, ela até me viu passando com o copinho, ela não entendeu nada, na hora que eu pegava, virava a esquina, não tinha ninguém me vendo, eu corria desesperadamente, jogava, parecia que estava jogando álcool lá, porque cada vez voltava, o fogo estava maior, eu voltava desesperadamente, passava disfarçadamente na frente do caixa. Beba água, né? Quando virava naquela esquina, corria desesperada, metade da água caía para fora do copo, jogava lá, voltava. Eu fiz esse procedimento umas 5 vezes. Quando eu me dei conta que não estava funcionando, aquele fogo começou a lastrar, começou a subir, aquele fogaréu já estava pegando fogo nas caixas, começou a aparecer, sabe, aquela fuligem já na parede, a parede do mercado na época era bege. Começou a ficar preta, eu falei, a coisa ficou preta literalmente. Eu falei, não, agora... Aí, eu clamei por ajuda superior. Mãe! Foi uma criança faz o quê? Exclama, né? Meu socorro bem presente na hora da angústia, Dona Antônia. Mãe! Fui chorando. Eu estava afônico, sem força. Falei,
eu cheguei lá chorando, assim, na frente do mercado. Minha mãe saiu do caixa. O que aconteceu, filho? O que aconteceu? Saiu do caixa, deixou o caixa lá. O que aconteceu? Eu só peguei no braço dela, vem cá. Puxei ela para fora do mercado, fui lá fora. Apontei só apontei chorando para ela. Minha mãe, gente, a cara da minha mãe foi impagável. Ela... Sabe tipo desenho animado, que parece que o personagem ele olha uma coisa, parece o que ele está olhando na pupila do olho dele? Eu só vi o foguinho no olho da minha mãe, esse tipo. Minha mãe, ela gritou para meu pai, a gente chamava todo mundo pelo nome lá, Chico! Meu pai estava atendendo o vendedor da Coca-Cola. Ele olhou assim, o Diego está com fogo nas caixas! E deu aquela corrida, meu pai largou, saiu correndo, meu pai chegou, eu lembro da cara do meu pai também, olhando assim, olhou para minha cara rapidinho, mas olhou para o fogo. E já começaram a correr, já pegaram... Gente, parei o comércio, literalmente, naquele dia. Foram pegar balde, cada um foi numa torneira do mercado. Cliente parou de fazer compra para ajudar a apagar o fogo. Pegaram mangueira, você pode imaginar. Eu lembro que pegaram o balde novo da prateleira, porque acabou os baldes, e falaram, a gente tem que apagar esse fogo. Na época não tinha essa coisa de prevenção, incêndio, tudo mais. Hoje em dia pensa, pega o extintor, né? É para isso que está lá. Só que na hora, a gente não tinha essa coisa de... Hoje em dia, a gente está num mundo muito mais evoluído. Estou falando de coisa de 25 anos atrás. 25? 25. Bom, aconteceu que... Aí, até o vendedor da Coca-Cola, ele largou o computadorzinho dele de bordo lá e foi ajudar a apagar o fogo. E eu olhando, a galera tudo correndo, passando com balde, eu só olhando aquilo lá chorando. Resumindo a história, apagaram o fogo. E eu não apanhei. Por que eu estou contando essa história? Eu conto essa história na sala de aula, meus alunos, é uma das histórias que eles mais lembram. E o pior é que eles chegam em casa contando, sabe, mãe, meu professor está com fogo no mercado. É a mensagem que eles falam quando eu conto essa história. Mas por que eu estou contando para vocês isso? Porque às vezes a gente é como o Diego, pequenininho, querendo resolver nossos problemas na base do copinho de 150 ml. Enquanto Deus, Ele quer ouvir o nosso clamor para resolver o nosso problema com muito mais água, com muito mais eficácia. Amém? Vamos lá. Às vezes enquanto eu não clamei por socorro, enquanto eu fiquei confiando no meu próprio cavalo, que no caso era meu copinho de 150 ml, o fogo estava lá, pegando fogo. E de verdade, gente, havia um risco sério de pegar fogo no telhado, porque as caixas estavam empilhadas quase até a beirada do telhado ali. Então, assim, foi muito sério. Por isso que meu pai se apavorou e todo mundo se mobilizou, porque o risco ali era iminente de dar ruim, sabe? E também na época, como não tinha muita lei, assim, isso até lei, mas tinha uma coisa muito errada que a gente fazia, que era armazenar botijões de gás na parte interna do mercado. E exatamente na parede atrás do fogo estava um monte de botijão de gás, tipo 8 botijões de gás ali. Eu lembro que depois de ver meu pai indo lá, tacar a mão na parede, porque ver se estava quente ou não, né? E ele olhava para mim com o branco do olho dele, sabe, Mas sabe por que meus alunos me perguntam, por que você não apanhou, Diego? Você não apanhou? Eu falei, gente, porque graças a Deus meus pais eram muito conscientes, assim, uma criança num ambiente de adulto, lógico vai fazer caca, né? Meus pais foram conscientes, eles não falaram nada, só que virou história, assim, essa história, virou meio lenda urbana no bairro lá, sabe? Para quem não sabe, o supermercado existe até hoje, fica lá no Vila Sônia, se chama Supermercado Bela Vista. E não é mais nosso, nós vendemos em 2012, mas foi nesse supermercado que aconteceu esse episódio, dessas caixas aí. Mas enquanto eu não clamei por ajuda, enquanto eu não clamei para a minha ajuda superior, né, a minha mãe, o fogo ficou pegando fogo, o problema estava lá. E a palavra de hoje é sobre confiança. Que eu comentei com vocês, né, não confie nos seus cavalos. Será que a gente não está confiando na força do nosso próprio braço, enquanto Deus ele tem a solução disponível para a gente a qualquer momento? Se eu falar para vocês, obviamente eu sei que vocês, como jovens que somos, me incluo nisso, nós somos pessoas muito ansiosas, em geral, porque a gente coloca sempre o futuro na nossa frente, e a gente tem uma expectativa. Estamos num mundo muito vulnerável também, então a gente fica muito ansioso, é natural que a gente tenha ansiedades, mas às vezes a gente esquece que o próprio Deus fala para a gente entregar a ansiedade na mão dele. Eu comparo a ansiedade como uma granada.
Sabe granada que a gente vê nos filmes, os caras tirando pino e mandando? A granada, a ansiedade, ela pode ser comparada a uma granada, porque quando a granada, ela está na tua mão sem pino, imagine só uma granada sem pino, o que você faz? Você tem que jogar, porque senão o negócio vai explodir na tua mão. Né? Qualquer impacto, sei lá, pode explodir. Sabe por que eu comparo a ansiedade com granada? Porque a Bíblia fala que nós temos que lançar para Deus a nossa ansiedade. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Gente, se a gente está com ansiedade, tem que falar, Senhor, eu estou vivendo mais no futuro do que no presente. Deixa eu entregar para o Senhor essa granada, senão ela vai explodir na minha mão. Para o Senhor, a granada não vai fazer diferença nenhuma, mas para mim vai estragar minha vida. Vai estragar talvez minha semana, vai estragar muita coisa na minha vida. Então a gente tem que lançar para Ele a nossa ansiedade, porque senão ela vai explodir na nossa mão. Então a gente tem que lançar, falar, Senhor, eu não posso confiar que essa ansiedade na minha mão vai ter algum bom proveito. Eu tenho que entregar para Ele. Confiar em seus cavalos, em comparação ao que nós lemos no verso bíblico, é você saber que você tem limites. Tem que saber que uma hora você não pode mais confiar na sua própria personalidade, na sua capacidade de lidar com os conflitos. Gente, eu sou professor de educação emocional. Quando eu me apresento para uma pessoa e falo que eu sou professor de educação emocional, as pessoas acham que eu sou quase um semideus. Nossa! Primeira pergunta que fala, você é psicólogo? Eu falei, não sou psicólogo, mas trabalho na área é uma área que dialoga muito com a psicologia, eu sou apaixonado por psicologia, não sou psicólogo clínico, minha formação é comunicação, fiz pós em docência do ensino superior, depois pós em educação socioemocional, mas não sou psicólogo, não fiz curso de psicologia, não tenho CRP, nada. Mas as pessoas ficam olhando, nossa, mas você trabalha com emoções, então você manja bastante de emoções. Você acha que eu manjo? Tem horas que eu tenho que clamar a ajuda do Senhor como se eu fosse um absoluto leigo na psicologia. Porque, de fato, tem horas que todo conhecimento não vai valer de nada. De nada. Nesse final de ano, para esse início de ano, eu passei por conflitos emocionais que só eu e o Senhor sabem. Momentos que só eu passei, sabe, de angústias e tristezas que eu não sei nem explicar. Mas a gente passa. E o Senhor não mentiu para a gente, Ele falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci toda essa parada. Amém? Estamos juntos? Então, a gente tem que romper algumas coisas, entender que a gente tem limitações. Senhor, não sou o Senhor de mim. A gente tem que começar a querer parar de ser um mini Deus para a nossa vida. Deixar Deus ser Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente quer assumir o controle, a gente quer ser, sabe, não, eu dou conta. Gente, a gente não dá conta. Se você acha que você dá conta, é a mesma coisa que você querer apagar um fogo com um copinho de 150 ml. E, gente, quer saber de uma coisa? Na hora, fazia todo sentido para mim. E é engraçado que quando eu conto essa história, sempre o pessoal dá risada quando eu falo do copinho. Mas assim, para mim fazia tanto sentido, era só eu jogar a água exatamente onde estava o foco do fogo, eu achava que ia apagar. Sabe, fazia na cabeça nossa, às vezes na nossa prepotência, a gente acha, não, vai dar conta, vai dar certo. Não dá. Então, cuidado com você, com a sua autoconfiança nos seus próprios carros e cavalos, né? Deus, Ele não quer que a gente confie no nosso próprio braço, nossas próprias forças. Porque Ele tem a solução. Ele não quer que gente, vocês concordam que se eu não tivesse chamado minha mãe e tivesse insistido em jogar água ali, eu poderia até me queimar? Sim ou não? Eu chegar lá, querendo jogar água mais perto, daqui a pouco eu estou me dando mal. Deus, Ele quer que na hora certa a gente clame por socorro. Tipificando aqui, o socorro era minha mãe, adulta, mais próxima de mim naquele momento. A pessoa mais próxima de você, que pode resolver seu problema, não é talvez seu colega que tem uns conselhos bons. Talvez seja realmente o silêncio do seu quarto. Quando você para e pensa, Senhor, me meti nessa. Meu coração está sangrando. E aí? O que eu faço? O Senhor conhece desde a minha criação. O Senhor sabe
o que eu passei, o Senhor sabe as decisões que eu tomei para chegar nesse ponto. Agora eu estou pedindo, me ajuda, me perdoe e me ajuda. Se eu tomei decisão errada, me perdoe e me ajuda agora. Voltando ao verso bíblico, gente. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Me chama a atenção esse artigo indefinido, uns. Uns confiam em carros, outros em cavalos. A minha pergunta é, você é parte desses uns que confiam em cavalos, que confiam em carros? Entenda essa analogia do carros e cavalos. Na Bíblia, a figura do carro e cavalo, carros seriam as carroças, tá? E o cavalo seria a força motor, a tração animal. Falar que algumas pessoas confiam em carros e outros em cavalos, significa, na nossa linguagem aqui, contemporânea, significaria confiar nas coisas terrenas desse mundo, ou na nossa própria força. Né? Confiar em bens, em contatos, em influência, num bom sobrenome, numa boa conta bancária da família, uma herança, em uma pessoa que está junto com você, caminhando com você, um cônjuge, um namorado, noivo. Confiar em carros e cavalos é confiar em coisas que podem estar agora, como depois não podem estar. Carros e cavalos, né, cavalos e carroças na época do tempo, nos tempos bíblicos, era, uma coisa valiosíssima. Era como se tivesse um carro bom aí, um Tesla hoje. Tesla vale bastante, né, gente? Comparativamente, a gente pensar que tração animal era o que existia na época. E era o que tinha de mais valioso. Então, o escritor de Salmos, o salmista, ele está falando aqui, vocês confiam nessa coisa valiosa? Olha, uns confiam em carros, cavalos, mas nós nos gloriaremos nele. Nos colocaríamos nossa esperança nele. E a pergunta que eu faço também é, será que nós estamos colocando nossa confiança em outro lugar que não seja Deus? Será que nós não estamos colocando mais fé no que as pessoas dizem do que no que Deus diz? Nos conselhos das outras pessoas? A gente tem que buscar a opinião de Deus. Deus, o que o Senhor diz a respeito disso? E, gente, Deus às vezes não vai falar audivelmente, servo de Deus, é isso que te digo. Não. Ele vai usar uma coisa que eu acho sensacional, que graças a Ele, é a paz no coração. A Bíblia fala que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. É o que vai arbitrar, se sim ou se não. Sentiu paz? Vai em frente. Não sentiu paz? Gente, eu já disse não para um trabalho uma vez, que eu não senti paz nenhuma. Fiquei atormentado, tive que falar para a pessoa. A CEO da empresa ligou para mim à noite. E eu falei, não sinto paz. Ainda bem que ela era crente. Ela entendeu quando eu falei, não sinto paz. Deus vai colocar pessoas que vai entender você também. E eu falei, olha, se for para essa vaga ser minha, eu posso assumir ela em dezembro, mas não em agosto. Eu ainda coloquei a data, olha que ousado. Eu falei, se vocês me oferecerem a vaga em dezembro, eu saio dos meus empregos, que envolvia muita coisa, eu sair de 2 empregos, devolver meu apartamento, vender meus móveis e mudar de estado. Só isso. Aos 28 anos de idade. Eu falei, era um trampo muito grande, eu morava em Campinas, tinha um apartamento tudo redondinho, trabalhava em 2 lugares, tudo redondinho. E a proposta era, você tem que vir para cá e assumir a vaga em agosto. Eu lembro que era o mês de maio. Eu falei, olha, em agosto eu não posso ir. Se vocês me segurarem essa vaga até dezembro, daí eu me programo e consigo sair. Porque eu sou professor, vou sair do meio de um ano letivo, vou causar um monte de problema, nem só, né? Eu tinha 3 funções no colégio que eu trabalhava. Professor de espanhol, professor de educação emocional e professor de teatro, na época. Falei, olha, se vocês colocarem a vaga para o final do ano, eu vou. Porque eu não senti paz. Então pede, Senhor, se você estiver indeciso, totalmente indeciso, Senhor, me dá paz nisso, se for para ser. Porque se você tiver aquela cosquinha dentro do coração, don't do it. Não faça isso. Não faça. Fala até em espanhol, no lo hagas. No lo hagas, por favor. Não faça isso. Porque senão você pode se dar mal. Às vezes é Deus falando, não, filho. Ele coloca um incômodo, às vezes, para nos torcer. Ainda bem, gente. Vocês deviam agradecer a Deus por isso. E não ficar triste quando Deus não te dá paz. É um sinal de que Ele está falando, viu? Confia em mim e menos nos seus cavalos. Amém?
Assim diz o Senhor, Jeremias 17:5, está aí? Jeremias 17:5. Olha só o que diz a palavra, gente. Maldito o homem que confia... Está aí? Tudo bem. Jeremias 17:5, na versão Almeida, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. A gente pode confiar nas pessoas sim, mas colocar a nossa confiança numa pessoa, tipo, 100%, tipo, tamo junto, tamo fechado. Cuidado. Maldito é o homem. Ai daquele que faz da carne mortal o seu braço. Ai, ai, ai. E o pior de tudo, gente, é afastar o coração, apartar o coração do Senhor. Mas aí, Diego, ok, quero confiar em Deus. Gente, eu sempre defendo a teoria, já falei isso aqui, inclusive, aqui na comunidade. Eu defendo a teoria que púlpito deveria ter espelho. Sabe, lá no fundo, para a gente pregar olhando para a gente. Porque se tem alguém que tem que aprender a confiar, sou eu. Mas eu fiz um estudo para poder passar a vocês, e acho que um dos grandes privilégios de poder falar em público, dar aulas, dar palestra, é que a gente tem que sempre reciclar o que a gente sabe. E o pastor está aqui, né, pastor Fernando? Sabe como que é? Deus fala com a gente no esboço, né? Deus é o Deus do esboço. Às vezes Deus, ele fala, às vezes ele não quer nem que você pregue, ele quer que só que você leia, só você estude, para você aprender a ser gente, não é verdade? A gente fala, nossa, Jesus amado. Não que você não seja gente, tá, pastor? Tô falando, você entendeu, né? Mas eu tomo umas bordoadas quando estou fazendo esboço de aula, de palestra. Nossa, vocês não têm noção. Não tem noção. Já tomei bordoada às 2 da manhã, já revisando uma palestra minha. Eu falei, Jesus, eu vou dar palestra disso mesmo? Sério? Eu estou precisando aprender essa birosca aqui? Pois é. Mas eu trouxe 3 tópicos para falar sobre como confiar no Senhor. Como confiar no Senhor, então, Diego? Vamos lá. O primeiro tópico é: conheça quem Ele é. Conheça quem Ele é. Não dá para confiar em alguém que a gente não conhece. Ninguém pode nos levar a algum lugar que essa pessoa nunca foi nesse lugar. A gente tem que conhecer. E a gente conhece como? Gente, não é através somente de posts eventuais no Instagram. Não, a gente conhece através de uma meditação interior. A gente fala muito sobre a questão de ler a palavra, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Já ouviu essa música? Tem quem tiver aí? Mas, além de ler, gente, sabe o que eu acho sensacional? A Bíblia fala assim, que é bem-aventurado aquele que na sua lei medita de dia e de noite. Não é só ler, é você pensar, ficar com um versículo na cabeça, sabe, encucado. Ficar pensando, nossa, o que será que Deus quis dizer com isso? Sabe, tem tantas coisas que está escondida ali. E sabe que às vezes eu acho, gente, a gente sabe que a Bíblia é uma palavra viva, eficaz. Eu acredito que Deus, ele pode revelar alguma coisa que Ele não revelou para ninguém, só para você, sabia? Através do mesmo texto, lido por milhares, milhões de pessoas durante milhares de anos. Ele pode revelar uma coisa para você. Eu creio no poder, no poder vívido da palavra. Então, busca meditar, não só ler, mas pensar sobre ela. Aquele versículo ficar ecoando. Isso é maravilhoso. Então, primeira coisa, conheça quem Ele é. Não dá para confiar em quem nós não conhecemos. Número 2, seja um caçador de bons testemunhos. Seja um caçador de bons testemunhos. Como assim? Gente, a gente tem que alimentar nossa mente com aquilo que Ele já fez, com os relatos das pessoas daquilo que Ele já fez. Eu achei o máximo na virada do ano. Quem estava aqui no culto da virada aqui? Foi legal pra caramba. Eu estava na câmera 2 ali, gente. Eu desidratei ali de chorar, vendo o testemunho do irmão aqui que ficou hospitalizado. Você lembra lá que ele quase morreu? Eu esqueci o nome do irmão, Ramon. O Ramon. Cara, o testemunho do Ramon me deixou doido. Eu falei, no final do culto eu abracei ele e falei, meu irmão. Sabe, gente, o bom testemunho, ver os milagres na vida das pessoas, fica, cara, olha só. Eu sempre fui um louco por testemunho, eu adorava
ouvir testemunhos, cara, porque edifica a nossa fé, fortalece a nossa fé. Você sai querendo, parece que você tomou um Red Bull gospel, você vai voar, cara, na fé, porque você viu o que Deus fez na vida do cara. Não é um relato de uma pessoa distante, você vê o cara ali, carne e osso, ele está falando, aconteceu comigo, velho. Seja um caçador de bons testemunhos. Procura saber o que ele fez na vida das outras pessoas. Porque, de verdade, gente, mau testemunho a gente já tem bastante. Entenda, mau testemunho já é outra linguagem. Estou falando assim, de pessoas que dando mau testemunho como cristã. Então a gente busca pessoas que dão bom testemunho, sabe, que fazem uma coisa, sabe, demonstram realmente o caráter de Deus, e também as pessoas que falam dos testemunhos de fé mesmo, sabe, de coisas que foram transformadas. Eu já ouvi cada testemunho, gente, que eu falo, uau, sabe, é gostoso, edifica a sua fé. Seja um caçador de bons testemunhos, porque quando você encontra esses testemunhos e fala, olha só o Deus que eu sirvo aí, ó. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu acredito. Entende? Quando eu começo a edificar minha vida com as coisas positivas da vida de outra pessoa, basadas na fé, você fala, olha só, cara, ela teve fé e aconteceu, ela falou. Por isso, toma cuidado com as suas palavras, viu? E é o terceiro tópico aqui, cuidado com seu diálogo interno. Quer confiar em Deus? Conheça quem Ele é, seja um caçador de bons testemunhos, mas olha só, cuidado com o seu diálogo interno. O que é diálogo interno? Na psicologia, diálogo interno é aquela conversa que nós temos sem verbalizar. É aquilo que você conversa todo dia com você e você está conversando agora. Você está falando agora. Você pode estar fazendo um julgamento de quem eu sou, está fazendo um julgamento de repente da minha roupa, está fazendo um julgamento do meu tênis que acabou de desamarrar. Quem reparou nisso? Olha lá. Você já ia falar, Diego, vai tropeçar, né? Mas dentro da tua cabeça, sem você verbalizar, o cara lá que está dando a palestra, a palavra ali, desamarrou o tênis dele. Nossa, está frio, né? Não sei o que, está gelado, mas lá fora está calor. Você começa a dialogar, tudo você começa a falar um monte de coisa, que sabor de pizza eu vou pedir na hora que eu sair daqui. Sei lá, se todo esse diálogo interno, se for sobre pizza, ok, se for sobre sapato, ok, mas e quando é sobre sua fé? E quando você começa a falar para você mesmo que não vai dar certo? E quando você começa a falar para você mesmo que, viu, não tem jeito mesmo. Viu, eu sou assim mesmo. Comigo é assim. Quando você começa a jogar palavras para dentro de você, cuidado com esse diálogo interno, fique atento àquela vozinha que diz que tudo está perdido, que não tem mais jeito. Quer confiar em Deus? Comece a confiar nele e mudar o seu diálogo interno. Eu aconselhei uma amiga minha, um tempo atrás, que ela... Vou tentar resumir a história, que o tempo está urgindo, vamos lá. Mas ela se relacionou pela primeira vez na vida dela, emocionalmente, beijou e tudo mais, aos 30 anos de idade. Pois é. E eu não vou falar o nome dela porque está gravando. Mas foi frustrante. Grande novidade, né? Alguém casou com a primeira pessoa que beijou? Difícil encontrar, alguns sim, mas... E ela falou, não sei o quê, porque a vida emocional, não sei o quê, minha é um lixo. Eu falei, viu? Você compra um carro 0 km, ele fura o pneu, você encosta o carro 0 km na beira da rua ali e vai embora a pé, fala, já não tem jeito mesmo, furou o pneu. Troca o pneu, caramba, e segue tua vida. Eu falei, viu, porque não deu certo com um, você vai jogar tua vida emocional no lixo? Ela, é verdade, né? Não sei o que. Eu falei, pare, a gente tem essa modinha de, parece que falar mal da vida sentimental é moda, e é gostoso falar, porque ele se sente parte de uma manada, de um grupo. Cuidado com isso aí. Cuidado com o seu discurso interno, com o seu diálogo interno, e com o que você deixa verbalizar também. Você fala o seguinte, aconteceu, foi ruim, tal, mas vida que segue. Eu falei, viu, é a primeira pessoa que se conheceu na vida, filha. Demorou, mas primeira. Se liga, não precisa ficar travando tua vida desse jeito, não. Enfim, dei essa bordoada nela em amor, tá? Amo sua vida, viu, minha irmã? Não vou falar seu nome, mas você sabe que é você. Mas ela passou por isso, estava lá, mas poxa vida, a vida é assim, gente. Furou o pneu, troca o pneu e segue a vida. Vai jogar tua vida emocional no lixo por causa de um... Enfim. Mas cuidado com essas coisas que você fica dizendo. Palavras são sementes. Você está semeando o quê? Semeando confiança ou semeando desesperança? Tá? Desespero. A pessoa que mais te influencia é você mesmo. Não é só as pessoas que estão à sua volta, mas você é o seu maior influenciador. Você é um influencer, seu mesmo.
As palavras que você diz, através daquilo que você fala internamente, você está se influenciando a todo momento. Então se liga, escolha bem o seu diálogo interno. Ok? Então quer confiar no Senhor? Primeiro, saiba quem Ele é. Segundo, seja um caçador de bons testemunhos para fortalecer sua fé. E também cuidado com aquilo que você fala para você. Ok? Tem um episódio na Bíblia, onde Davi, ele perdeu uma batalha, numa cidade, numa região chamada Ziclag. Ziclag. E os inimigos, que é uns caras, um povo chamado Amalequitas, eles levaram como prisioneiros as esposas e os filhos de todos os guerreiros, todos os soldados. Mas só que situação, Davi, líder do exército ali, os caras chegam na cidade, cadê as esposas deles, cadê os filhos deles? Tudo levaram cativo. Não mataram ninguém, a Bíblia fala que não matou ninguém, mas levou tudo preso, tudo cativo. Gente, os homens que estavam com Davi ficaram tão transtornados com a situação, que eles chegaram até a falar em matar Davi. E Davi ficou, mas só, que situação, ele estava liderando o grupo, mas só, cada um estava triste, né? Diz assim lá em 1 Samuel 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É aqui que quero chegar. Gente, diante desse cenário catastrófico, Davi se reanimou no Senhor. Eu fico imaginando, gente, se coloca no lugar de Davi. Estava no controle dele a situação? Não. Mas a galera tinha que se rebelar contra alguém, tinha que bater em alguém. Eles pensaram, os caras que estavam lá sendo liderados por Davi cogitaram apedrejar Davi. E a morte por apedrejamento é uma das coisas mais cruéis, né, gente? Estevão morreu apedrejado. Pessoas na Bíblia que foram apedrejadas, é terrível o apedrejamento. Uma das mortes mais horríveis. Cogitaram, vão apedrejar Davi, porque ele é o responsável, cadê nossas esposas, cadê nossos filhos, nossas filhas? Mas Davi, nessa hora, ele não se desesperou, ele não tentou negociar com os caras, não, veja bem, eu não sou culpado, veja bem, eu também perdi minha esposa não está aqui também, veja bem, não, ele recobrou ânimo no Senhor, ele se reanimou no Senhor. E depois você vai ver no mesmo capítulo, se você vai ler 1 Samuel 30, você vai ver que depois Davi consultou o Senhor, foi lá com os soldados, recuperou tudo, as mulheres, os filhos, mas antes dele ter revertido toda essa situação, ele se reanimou no Senhor. E a pergunta que eu faço é, você tem se reanimado aonde? Onde é que você tem se reanimado? Nas pessoas à sua volta? Nos posts da internet, numa conversa com uma amiga, ou você tem se reanimado naquele que está no controle de toda a situação, ele te conhece, ele te ama, ele tem um futuro maravilhoso para a gente. Será que você tem procurado acalmar seu coração, pedindo a Jesus essa calma? Olha só o que diz lá em Filipenses 4:7. Que a paz de Jesus, ela sobrepassa o entendimento humano, ela ultrapassa o entendimento humano. Filipenses 4:7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Davi, ele buscou paz no Senhor, e essa paz não é uma paz que uma pessoa pode dar para você, é Ele que dá, e ela sobrepassa o entendimento humano, você não entende. Até aproveitar que a Manu está aqui, Manu, eu lembro de um testemunho da Manu, faz uns 10 anos já, do acidente de carro, lembra? A Manu sofreu um acidente de carro, né, Manu? Saiu ilesa, carro destruído, deu PT, né? Deu PT. PT é ruim mesmo. Manu chegou na igreja, a gente estava na Nazareno, no Jardim Elite, né? E contou o testemunho, não sei, aquilo impactou tanto, porque ela estava, tipo, com uma paz, um semblante de paz, que eu falei, velho, eu nem aparecia na igreja no outro dia, aconteceu na madrugada, eu estava voltando de um evento, né? Eu lembro, olha como minha memória está... Eu notei na minha agenda, que a Manu sobreviveu a um acidente. Porque foi uma coisa de, acabou com o carro, velho, deu perda total no carro. Mas ela estava com uma paz, um semblante que me deixou até assim, acho que o testemunho de ver o semblante dela em paz, que me deixou, eu falei, cara, olha que Deus maravilhoso, que Deus fofo. A pessoa vai para a igreja no outro dia, velho. Estão entendendo, gente? Alguns sabem meu testemunho aqui, a maioria sabe, eu quebrei as 2 pernas num acidente de moto, há 2 anos e meio atrás. Eu fazia piada com a minha situação dentro do hospital. Tamanha a paz que Deus me deu, eu vou voltar a andar, vou voltar a caminhar, e estou aqui. Amém?
O ano passado fiz 3 corridas de rua. Porque é a paz que Ele dá, que sobrepassa o entendimento humano. A paz de Deus excede o entendimento e ela guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. E para encerrar, queridos, eu quero contar um testemunho, que eu até pedi autorização para a pessoa de contar. Eu contei testemunho, eu contei sem pedir autorização sua, mas, Manu, você é da casa. Mas eu vou contar um testemunho aqui, é de uma amiga minha, que ela tem uma profissão muito legal. Ela é ilustradora de livros infantis e infanto-juvenis. O nome dela é Jéssica Olmedo. Jé, beijão, Deus te abençoe, minha irmã. A Jéssica é minha amiga há um tempão já. Ela mora em Olambra. E a Jéssica tem um testemunho muito legal. Ela compartilhou uma vez no Facebook e eu fiquei fascinado pelo testemunho dela. E foi através desse testemunho que eu quis trazer essa palavra hoje aqui. Tá? E eu quero encerrar com ele. A Jéssica, ela começou a brincar de desenhar quando era criança, como muitos de nós fazíamos, né? Alguns desenhos e tal. A Jéssica começou a desenhar e só começou a ficar muito sério as coisas. Começaram as coisas a brincadeira começou a ficar mais séria, os desenhos cada vez mais profissionais. E quando ela tinha 14 anos de idade, ela teve eu vou ler na íntegra, que é mais fácil, tá? Mas ela teve uma proposta de uma editora de ilustrar livros de uma coleção. Mas só 14 anos de idade, mas só uma adolescente de 14 anos de idade, uma oportunidade, uau, você é ilustradora de verdade. Detalhes, eu só preciso contextualizar. Eu escrevi um material de um colégio, a gente está em processo de agora diagramação, editoração, né, revisão e ilustração. E eu tenho o prazer de falar que ela é ilustradora do meu livro. Então, o livro que eu escrevi, os 4 volumes, a Jéssica que está ilustrando. Ela está em processo de escrita, de ilustração, demora, o processo longo, mas em 2025 certamente vai lançar a coleção lá para o Colégio Crescer Campinas. Mas ela é ilustradora dos meus livros. Mas a Gé, ela tem esse testemunho aqui, ó. Vou pegar aqui um ponto aqui já. Ó. No dia 23 de dezembro de 2008, recebi uma notícia que me abalou. A primeira editora para a qual fiz diversas ilustrações desistiu dos meus desenhos, pois eu não tinha fama, era muito nova. Pensaram melhor e disseram: quem compraria livros ilustrados por uma Jéssica que nunca ouviram falar? Foi assim que perdi uma grande oportunidade. Depois de meses conciliando escola, com várias páginas para colorir e muita expectativa gerada toda noite antes de pegar no sono. Mas só, ela ficava, antes de dormir, ficava pensando, nossa, que legal, vai dar certo. Quando a editora desistiu de mim, alguém me disse, cavalo arreado não passa 2 vezes. E eu pensei, o quê? Hã? Daí minha mãe me explicou que esse provérbio infeliz significa que uma grande chance só aparece assim uma vez na vida. Depois é muito difícil termos outra oportunidade. Pronto. Aos meus 14 anos de idade, me considerei a maior fracassada do mundo. A boba que deixou o cavalo passar. Me imaginei desempregado por resto da vida, pedindo dinheiro na calçada. Até o dia em que meu querido Deus me contou o segredo do sucesso. Está em Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Foi aí que o próprio Senhor ressuscitou minha esperança, me despertando para uma vida de fé em Deus. Em Deuteronômio 28:2 está escrito que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E isso não tem nada a ver com correr atrás de cavalo nenhum. Na verdade, são as bênçãos que correm atrás da gente. E graças a Deus tenho vivido isso. Entreguei meu futuro ao Senhor e nunca, mas nunca mais mesmo, um pensamento de derrota passou em minha mente. E graças à fidelidade de Deus, no meu Natal de 2017, tive muito que agradecer. Foi emocionante ver os livrinhos prontos depois de tanta correria para fazê-los. Glórias ao Senhor eternamente, por tudo que vem dele. E aí ele agradece a editora e tudo mais. Cavalo arreado não passa 2 vezes, Jéssica. E Deus deu essa palavra para ela. Você vai confiar em cavalos ou em mim? Tem a fotinha dela aí? Eu até pedi para colocar a fotinha dela aí. Essa é a Jéssica. Ela está um pouquinho diferente agora, que essa foto tem uns 5, 6 anos. Mas a Jéssica, ela tem esse testemunho lindo para contar. Ilustradora hoje profissional, já lançou o livro em Bienal do Livro. Vocês vão ouvir muito falar dela ainda. Mas eu quero trazer essa meditação para vocês. Será que a gente está deixando de confiar em Deus para confiar em carros e cavalos? Uns podem até confiar, mas que nós não sejamos esses uns. Amém? Posso fazer uma oração?
Feche seus olhos. Papai querido, obrigado por esse tempo. Senhor, nos perdoa por sermos tão falhos em confiar. Porque talvez a gente não te conheça, né, Deus? Talvez a gente não te conheça o suficiente. Mas queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos ajude a te conhecer e prosseguir em te conhecer, para que a gente possa ter mais confiança. A gente não quer se lançar no vazio, a gente quer se lançar nos braços daquele que pode nos segurar. Pai, o coração nosso às vezes fica inquieto, porque a gente não sabe quem é que pode acalmar. Se apresenta, Senhor, na vida de cada um aqui, Deus, como o Senhor que acalma os corações, acalma as tempestades, assim como o Senhor acalmou os discípulos naquele barco. Antes de acalmar o mar, o Senhor acalmou os discípulos, que o Senhor nos acalme. Às vezes o Senhor pode acalmar o mar, mas às vezes o Senhor pode acalmar o marinheiro. Senhor, faz a gente aprender a confiar, que a gente possa ouvir bons testemunhos, e que a gente possa ficar mais atento ao nosso diálogo interno também, Deus. Policia a nossa mente e os nossos pensamentos. Abençoa a todo mundo que está assistindo online, que essa maravilhosa paz que ultrapassa o sentimento humano invada o coração agora de quem está assistindo, assim como está invadindo o coração de todo mundo aqui nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos confiantemente. Amém. Amém, queridos. Aplausos ao Senhor bem forte. Aleluia. Obrigado.